Olá, estudantes. Vamos dar início aqui à explicação sobre o teorema de Tales, da nossa atividade aí de número 3. Eu vou pegar um exemplo da questão 4 da atividade de vocês, onde tem assim na questão 4. Existem 5 bolas dispostas em uma mesa de bilhar. A reta formada entre as bolas 1 e 2 é paralela à reta formada entre as bolas 4 e 5. De acordo com as medidas dispostas na imagem, responda qual a distância entre as bolas 1 e 3. Pronto. Aí eu fiz um esquema aqui matemático que simboliza aí as posições dessas bolas aí na mesa de bilhar. Pronto. Aqui nós temos um feixe de retas. Eu não vou identificar essas retas com números ou com pontos, mas aqui nós temos um feixe de retas. E aqui uma hipótese. Essa reta aqui, vamos supor que seja a reta AB, segmento AB, e aqui seja um segmento CD. Pronto. Essas duas retas, AB, ela é paralela a esse segmento CD, porque estão na mesma posição. Pronto. Aí vamos observar aqui a distância de A até D. Olha aqui a distância entre A e D, tem um ponto comum aqui, ó. Então ela se encaixa aqui, ou se encontra, ou se intercepta em um ponto comum. Vamos supor que esse ponto aqui seja representado por F, ponto F. Então, o que é que a gente tem nesse esquema aí? Está dizendo que a distância de A a F é x e que a distância de F a D é 40. Assim como a distância entre B e F é 30. E a distância entre F e C é 50. Então, isso aqui pode ser qualquer unidade de medida. Pode ser centímetros, milímetros, metros, né? Mas nesse caso aqui, a distância mais viável para o uso é em metros, né? Pronto. Então, para a gente montar aqui o teorema de Tales, a gente tem que observar ou cortar as retas que são paralelas, que são essas duas aqui, ó, AB e CD. Então, quando eu faço assim um corte na vertical, por que eu vou fazer esse corte na vertical? Porque as retas paralelas estão na posição horizontal, então eu tenho que cortar verticalmente. Para eu fazer esse corte vertical, eu tenho que buscar aqui, ó, x para 40. Olha que o x e o 40 estão na mesma reta, na reta AD. Assim como 30 e 50 estão na mesma reta, ou seja, reta BC. Então, o que é que a gente pode concluir aqui? Que x está para 40, que x está para 40, não é? X está para 40, assim como 30 vai estar para o 50. Então, eu vou colocar aqui uma igualdade. 30 está para 50. Portanto, aí nós temos uma proporção. E qual a regra fundamental, a propriedade? Eu vou apagar aqui, para dar mais espacinho aqui, porque a gente está fazendo improviso aqui. E qual a propriedade fundamental das proporções? Olha que a gente trabalha isso até em porcentagem, né? Essa regrinha aqui, ó. Aqui é uma regrinha, uma proporção. Então, a propriedade fundamental das proporções é essa daqui, ó. Produto dos meios, x vezes 50, é igual ao produto dos extremos, ou seja, 30 vezes 40. Ok? Então, vamos lá. X vezes 50 dá 50x, que é igual 30 vezes 40, aqui, ó. 3 vezes 4, 12. Pronto, coloquei o 12 e 2 zeros. Então, fica o quê? 1.200. Equaçãozinha do primeiro grau. Isola o x, a mesma coisinha lá da porcentagem. Vou dividir 1.200 dividido para 50. Ora, como eu tenho zero aqui, a quantidade de zero que eu tenho embaixo é um só. Então, eu só posso cortar um zero de baixo, que é o que tem, e um zero de cima. Ficou o quê? 120 dividido para 5. X é igual, vou dividir aqui no cantinho, ó,
120 dividido para 5. 12 para 5 cabe 2, porque 2 vezes 5 são 10. Para 12 sobra 2. Baixo 0, 20. 20 dividido para 5 dá 4. 4 vezes 5, 20. Para 20 não sobra nada. Pronto. Então, qual é o valor de x lá no esqueminha matemático, ou no feixe de paralelas, ou no feixe de retas? 24. Esse é o valor de x. Pronto. Aí nós temos um exemplo baseado com a questão 4 da atividade de vocês. Ok? Agora nós temos aqui, ó, vou pegar aqui a primeira questão, né? Vou pegar aqui a primeira questão, onde a primeira questão está falando de rua, né? É um esquema simbolizando um terreno. Então tem assim, ó, 3 terrenos tem frente. Deixa eu ir logo pagando aqui. É interessante que vocês vão dando ênfase aí às questões para vocês e comparando a explicação para poder fazer com segurança. Então, 3 terrenos têm frente para a rua A e B. A questão 1 aí da atividade. Como na figura, tá mostrando aí. As divisas laterais são perpendiculares à rua A. O que é uma reta perpendicular? Reta perpendicular é o contrário da paralela. Olha o esquema aí da rua, assim, ó. O esquema modelo matemático é esse aqui, ó. Pronto. Então, quando eu faço isso daqui e faço uma reta aqui linear, né, sem nenhum declive, então eu estou dizendo que essa reta aqui, ó, que é vertical, ela é perpendicular a essa, porque forma um ângulo de 90 graus, né? Retas perpendiculares tem um ponto comum, interceptam um ponto comum, e esse ponto comum forma um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, né? Então nós temos isso aqui, ó, outra reta perpendicular, vendo? E outra reta aqui perpendicular. Então é mais ou menos assim o modelo da questão 1. Aí tá dizendo, sabendo que a frente, aí pede para calcular lá, tá dizendo que a soma dessas aqui, ó, é 180, né? Aí vamos colocar um exemplo aqui, por exemplo. Vamos supor que aqui eu tenha 15 metros, ó, 15 metros, a distância daqui para cá, depois a gente simboliza aí com pontos. E aqui 18, vou colocar embaixo, 18 metros, 18 metros. E o último aqui, ó, o último lote, vamos supor aqui, é um desenho aqui meio que doidão. E aqui 17 metros, mas é só para você verificar aí de acordo com o que está no esquema. Suponhamos, galera, que a soma desses 3 terrenos aqui seja 200 metros, uma hipótese. Lá no exercício tá 180 metros, né? Mas suponhamos que aqui seja 200 metros, né? Que a soma desses 3 terrenos seja equivalente a 200 metros. Então, o que é que a gente faz aí? Para simplificar. Então, vou aleatoriamente aqui colocar letras. Vou colocar aqui, por exemplo, X. Vou colocar aqui Y e aqui Z. Deixa eu dar uma pausa aqui que o tempo já está acabando.